Pessoal, estou aqui agora com o software GeoGebra, que a partir dele eu consigo simular para de repente vocês terem uma noção melhor sobre a parte dos coeficientes que a gente conversou na aula anterior. Então eu vou criar uma função aqui, uma função f de x aqui, tá? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Isso é uma função quadrática genérica. Só que aqui eu já abasteci os coeficientes a, b e c. Todos eles estão valendo aqui 1, tá? E aí nós temos a função, ó. Esse é o gráfico da função, tá? Então, se eu fosse desenhar e tal, o gráfico seria dessa maneira aqui. Perceba que está passando aqui, ó, né? Tá encostando aqui. O gráfico está encostando aqui no 1, né? Está passando no 1. Então, por isso que eu sei que o último termo é 1, ó, lembra? Então, quando o coeficiente c vale 1, é justamente onde seu gráfico encosta aqui, tá bom? E a gente tem também o vértice, que a gente vai conversar sobre ele lá nas aulas posteriores. Nas próximas aulas a gente vai conversar sobre isso aqui, tá bom? Mas o que eu quero nesse primeiro momento é que você entenda a função, né, o papel de cada coeficiente. Primeiro, eu quero que você veja que essa função ela é infinita, né? Lá para cima, funções normalmente aqui são infinitos. A menos que você limite o domínio dela, ela é infinita. Então aqui para baixo eu sei até onde está indo. Aqui está indo no máximo até aqui. Mas lá para cima eu não tenho controle, tá? Agora eu vou oscilar o A. Lembra que eu expliquei para vocês que o coeficiente A era responsável se a concavidade era para cima ou se era para baixo? Beleza. Observe aqui comigo. Eu vou colocar positivo, ó, aumentei o valor, ó. Quanto maior o valor, mais foi estreitando. Agora eu vou colocar negativo para você ver o que vai acontecer, ó. Negativo, ó. Tá vendo? Então, ó, negativo, 0,6, 1,8, 2,1. Perceba, simplesmente mudando o valor, ó, de um positivo para um negativo, a concavidade vai de cima para baixo, de cima para baixo. Então, esse termo A, que a gente conversou lá na aula passada, ele serve justamente para destacar para a gente se a concavidade do gráfico é para cima ou para baixo. Ou seja, se uma função começa com sinal negativo no expoente maior, certamente ela tem a concavidade para baixo. Uma outra coisa curiosa, perceba o seguinte, ó, quanto maior o valor do A, mais estreito vai ficando. Quanto menor o valor do A, ó, vai abrindo, né? Cada vez mais abrindo aqui, ó. Quanto mais próximo do zero, mais aberto vai ficando, tá? E aqui no negativo é a mesma coisa, ó, tá? Quanto mais eu vou aumentando ali, né? Ou quanto mais eu diminuo, né? De certa forma, em termos negativos, mais vai acontecendo isso, tá bom? Voltando aqui para o estágio inicial 1, eu vou mostrar o B, tá? Lembra que o B, pessoal, era aquele que era o seguinte. Quando o meu gráfico cruzar o eixo Y, ele vai indicar se está subindo ou se está descendo. Se for positivo, ele vai indicar o quê? Vai indicar que está subindo, né? Positivo, subindo. E se for negativo, o nosso gráfico vai estar descendo. Observe comigo, vamos ver se isso vai acontecer mesmo, ó. Positivo, continua subindo, continua subindo, continua subindo. Tá? Ó, o eixo X está aqui e continua subindo esse pedaço aqui. Agora eu vou colocar negativo. Ó, vou colocar um valor negativo aqui. Ó. Negativo. Ó, o que está acontecendo? Menos 1,5. Cruzei. Esse pedaço aqui está descendo. Tá? Então, se o meu B é negativo, esse cara vai ficar descendo. Ó, ele vai aparecer aqui sempre descendo. Vou aumentar o valor negativo aqui. Ó, menos 4. Olha só, cruzou aqui, descendo, tá? Vou torná-lo positivo, olha lá, tá? Então, tá vendo que ele dança de um lado para o outro? Se ele está positivo, normalmente ele vai estar, então, do lado esquerdo, tá? Se ele tiver negativo, normalmente ele estará do lado direito, tá? E se ele for zero, normalmente ele vai estar no meio, tá? Ele normalmente fica no meio quando ele fica zerado, tá? Ele fica exatamente no meio, é o eixo de simetria. Quando ele é zero, vai ficar exatamente no meio. Então, negativo, ó, para a direita, positivo para a
esquerda, tá bom? Entendemos o funcionamento aqui do B. Agora, vamos entender o funcionamento do C. Lembra que eu mostrei para vocês que o C lá, ele nos auxiliava naquela questão de indicar qual é o termo independente, ou seja, o valor lá final, por exemplo, x² mais menos 5x mais 9. Se termina com 9, quer dizer que vai estar cruzando aqui no 9, tá? No nosso caso, aqui é 1 por enquanto, então ele vai estar passando pelo 1 positivo. Ó. Se fosse negativo aqui, ele estaria lá embaixo. Vou oscilar e vou aumentar o valor. Ó. Mudei para 4,7. Ele ficou aonde? Ó, ponto de cruzamento aqui, 4,7. Vou agora colocar negativo. Ó. Ele foi lá para o número negativo. Ó. 3,2. Ele veio aqui para o 3,2. Então, esse cara aqui, ele indica para a gente, pessoal, aonde o gráfico vai estar encostando no eixo Y, tá? Se ele é positivo, vai estar encostando lá em cima, lá para cima nos valores positivos. Se ele é negativo, vai estar encostando nos valores aqui de baixo, que são os valores negativos, tá? Isso aqui parece bobo, parece uma coisa simples, pessoal, mas isso aqui resolve muitas questões de prova. Só essa noção básica que às vezes você não tem, que você não aprendeu na escola, isso aqui te ajuda demais na hora de resolver as questões, porque muitas questões são conceituais. Então você consegue eliminar um item, você consegue excluir alguma coisa só por esse detalhe, tá? Só pelos coeficientes. Por isso que a primeira análise que a gente faz, a gente na sequência vai estudar a questão do discriminante, o comportamento do delta, e depois nós vamos estudar o comportamento lá do vértice, tá? A situação do vértice. São os 3 momentos de estudo aqui na função do segundo grau. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o comportamento do vértice, ali, do delta, discriminantes. Mas antes a gente até vai fazer uma aulazinha para entender e treinar um pouco essas questões dos valores, tá? Vou trazer primeiro uma aulinha aqui com questões dos coeficientes e depois a gente retoma a aula falando do discriminante. Então, até mais!